O grupo de jogadores do Internacional teve folga neste domingo depois da vitória sobre a equipe do São Luís pelo placar de 4-0. A reapresentação para o jogo na próxima quinta-feira contra o Ipiranga, em um feriado à tarde, e a semana para trabalhar em reforços. No BID, o Inter pretende inscrever Baralhas e John para que eles possam atuar já a partir da próxima quinta-feira. Enquanto isso, Arangues é vetado por Mano Menezes e descartado de qualquer possibilidade de retornar ao Internacional, que vendeu um volante, Bruno Gomes, para o Coritiba e irá faturar um dinheiro razoável nessa negociação. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 29 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Dia de folga após a goleada por 4-0 sobre a equipe do São Luís de Ijuí. O Inter agora vai ter uma semana um pouco mais tranquila para trabalhar, porque serão 3 treinos antes do jogo, que é no Beira-Rio contra o Ipiranga na quinta-feira, um feriado e em um horário um pouco diferente. Quinta-feira é feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, por isso o Inter vai jogar às 4h30 da tarde de quinta-feira no Beira-Rio. É feriado em Porto Alegre, em algumas cidades do interior dá para colocar um bom público no Beira-Rio, ainda mais depois da boa atuação contra a equipe do São Luís. E a reapresentação acontece nesta segunda-feira pela manhã. Aliás, falando em reapresentação, a expectativa do Internacional é trabalhar para que lance no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, os nomes que vão poder reforçar o time do Internacional. 2 nomes, o John e o Baralhas, os 2 reforços recentes do Internacional, que já teve o Mário Fernandes, que até já estreou, e que vão, enfim, ser integrados às delegações nos próximos jogos. A expectativa é que entre segunda e terça tudo isso esteja resolvido, para que tanto o John quanto o Baralhas possam jogar ou estarem relacionados na partida de quinta-feira contra o Ipiranga, e aí um trabalho do departamento jurídico do Internacional que vai trabalhar nisso, tá? Para que amanhã ou terça-feira os reforços já estejam no BID. Mas eu quero falar de algumas negociações do mercado de transferências do Internacional. Antes disso, eu convido vocês a assistirem um vídeo falando sobre Alexandre Alemão, que foi o grande personagem, junto com Pedro Henrique, da partida de sábado no Beira-Rio, a troca que o Mano fez saindo o Alemão e entrando o Pedro Henrique. A gente ouviu o Alemão na saída de campo da partida contra o São Luís. E o Alemão abriu o jogo sobre a conversa que teve com o Mano Menezes e sobre o papel que o Mano teve com ele de correção tática, os motivos que o Mano deu para o Alemão para que ele fique de fora da equipe e como o Alemão recebeu tudo isso. Eu conto esse bastidor aqui, é só clicar para assistir. A tendência a partir de agora é que o Alemão seja reserva e brigue por um espaço na equipe titular, que hoje tem Pedro Henrique como centroavante e Wanderson pelo lado esquerdo do ataque. Entrando no mercado de transferências do Internacional, a direção do Inter nega e a direção do Atlético nega o interesse e a negociação envolvendo o atacante chileno Eduardo Vargas. Essa informação ela foi publicada pelo meu colega o Juliano da Rádio Inferno e repercutindo bastante, porque o Eduardo Vargas é um jogador que inclusive foi colocado em uma lista de atletas negociáveis pelo Atlético Mineiro de acordo com a imprensa de BH. Mas tanto o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, quanto os dirigentes do Internacional estão negando isso. Você sabe, negativa a gente não desiste, negativa a gente informa a negativa. Nega, vamos seguir monitorando para ver se tem alguma fumaça nessa história da informação do Juliano de que o Inter está negociando pelo Eduardo Vargas. Aliás, eu tenho informações importantes sobre a busca do Inter por um 9, tá? E na entrevista para a Rádio Gaúcha, neste sábado, o William Thomas esquentou um pouco a situação de Borré. Ele foi perguntado sobre o interesse colorado por esse jogador e ele disse que, primeiro, o Borré é um jogador que demanda um investimento muito alto, mas que se o Inter tiver certeza de que o Borré é o cara, se o Inter tiver certeza de que o Borré vai resolver dentro de campo, aí vale a pena o Inter fazer algum tipo de movimentação, desde que dentro dos patamares financeiros do Internacional. Mas sim, o Inter está estudando a possibilidade de uma investida por Borré,
que está insatisfeito na Alemanha, tem até terça-feira para resolver sua vida na Europa, senão ele deve querer voltar para o futebol brasileiro. E o André Curi, estando na Europa, pode ajudar a agilizar tudo isso. Então, é grande a chance, e a direção do Inter tem confirmado, é grande a chance do Borré aparecer como um possível reforço do Inter cada vez mais, tá? Quero falar também sobre uma venda que o Inter fez, que é Bruno Gomes, jovem volante que foi comprado junto ao Vasco da Gama e trocado pelo Zé Gabriel. Não teve oportunidades no Internacional, mas fez um bom campeonato brasileiro do ano passado pelo Coritiba. E agora ele está sendo comprado pelo Coritiba, que pagou ao Internacional 2,5 milhões de reais pelo jogador. O total da negociação são 5 milhões de reais, mas o Inter recebeu 2,5 milhões de reais porque tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Bruno Gomes foi comprado por um valor bem mais baixo do que isso pelo Internacional, tá? Na casa de 500 mil reais, mais o Zé Gabriel que foi mandado para lá. Então, é um dinheiro que o Inter lucra com a venda do Bruno Gomes, que é um volante promissor, mas que não teve espaço aqui e vai ter agora essa possibilidade de jogar tendo o contrato em definitivo com a equipe do Coritiba, tá? Uma última, eu até trouxe essa informação no Donos da Bola Rádio de sábado, lá no Paleta Atlântica, mas eu quero ampliar aqui um pouco com vocês, tá? Recebi de uma fonte importante do Internacional que eu posso descartar completamente qualquer possibilidade de Charles Arangues jogar no Internacional. E existe um motivo para isso. Ele poderia até esquentar no noticiário pelo fato do André Curi, que é o empresário do Borré, mas também é empresário do Arangues, está no mercado europeu. A gente sabe que o Arangues quer jogar no Internacional. E eu vou além. Dirigentes do Inter gostariam de ter Arangues no Beira-Rio. Então a situação é a seguinte, o Arangues quer, o empresário do jogador já conseguiu a liberação do Bayern, e ele quer também, o empresário do jogador. Alguns dirigentes do Inter querem, então tá tudo certo, o Inter vai trazer o Arangues? Não. E não porque houve um veto no ambiente do Internacional em cima do nome do chileno Charles Arangues. E esse veto partiu de Mano Menezes. Mano, em todas as discussões que teve com a direção do Internacional sobre o nome de Charles Arangues, disse que não queria o jogador e que entendia que o foco financeiro do Internacional deveria ser colocado em outras prioridades. Se é para gastar uma bala pesada em grana e o salário do Arangues ele não é baixo, que se gaste em outros jogadores. É mais ou menos esse o recado que a direção recebeu do Mano Menezes todas as vezes que conversou com o treinador a respeito desse atleta. Em alguns momentos, de acordo com a informação que eu recebi também, a direção do Inter tentou conversar com o Mano, mas Mano, quem sabe o Arangues é um bom jogador, identificado aqui, ele pode dar uma resposta, mas o Mano é irredutível. E com o Mano sendo irredutível, com a possibilidade de trabalhar com o Arangues, o Inter não vai trazer o Arangues. E essa possibilidade é descartada no ambiente do Internacional. Houve um veto de Mano Menezes decisivo nessa história. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente tem rodada do Campeonato Gaúcho no meio da próxima semana, quarta e quinta-feira. Tivemos rodadas agora dos campeonatos europeus, mas eu quero trazer para vocês aqui já Campeonato Carioca, que aliás tem transmissão da Band, tá? Os jogos do Flamengo com transmissão da Band, os jogos do Fluminense com transmissão da Band. Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentam nesse dia 30. A odd do Vasco 1,55, odd do empate 3,5. Odd do Volta Redonda 6,66. Tem também Novo Hamburgo e Juventude. Odd do Novo Hamburgo 3,4. Odd do empate 3,14. Odd do Juventude 2,14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!